Rádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui ó pra gente fazer aquele nosso giro. Hoje é dia de Bahia, hoje o nosso Bahia enfrenta a equipe da Juazeirense, dessa vez não é pela Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, rodada de número 9, hoje é dia de Bahia, nós vamos ver as prováveis escalações do Bahia e da Juazeirense para esse jogo, última rodada da primeira fase do Baianão. Mas antes, claro, nosso jabazinho básico, se você não é inscrito, está passando aqui na tela, ó, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer, deixe o like, se não quiser se inscrever, deixe o like que ajuda também. Já é inscrito? Ative o sininho das notificações para você sempre receber os nossos conteúdos, tá bom? Então, partiu para a gente falar da rodada de número 9. Vamos começar falando da rodada de número 9, última rodada, todos os jogos irão ocorrer às 18 horas e 30 minutos, então não vai ter um jogo e outro, todos estarão em paralelo. E aí, meu filho, se seu time depender de qualquer coisa, você vai ter que acompanhar em paralelo, não tem ver o que acontece lá e depois aqui não. Os únicos times que não dependem de ninguém, e aí a gente já bota aqui para vocês a tabela do campeonato, são o Jacobina e o Colo-Colo. Os dois times com 3 pontos estão matematicamente rebaixados para a Série B de 2026. Então esses aqui, inclusive nós já comentamos aqui, eles não vão nem fazer os jogos dele, tá? Então esses times aqui, eles não dependem de nada e a briga pelas 4 vagas está aqui, ó, nesses 5 times, dos quais, né, obviamente, Vitória matematicamente classificado, mas ainda com chances matemáticas de não terminar em primeiro. Jacuipense em segundo, matematicamente classificado, mas com chances de terminar em primeiro. Bahia ainda aí brigando, poderia eventualmente terminar na 4ª colocação, o que complicaria o Bahia, mas precisa fazer pontos. E aí nós temos aqui, ó, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, esses dois aqui que brigam aí pelo que seria a última vaga, tá? Mas aqui tem um detalhe, né? O detalhe aqui é o seguinte: a Juazeirense, ela precisa vencer o jogo dela, torcer para o Atlético de Alagoinhas perder o jogo dele, né? E aí tirar essa diferença aqui no saldo de gols, ó. Então, Atlético de Alagoinhas teria que perder por uma goleada, ou a Juazeirense simplesmente golear no seu último jogo, para aí ter condições, né, de empatar com o Atlético de Alagoinhas. Ou seja, a situação da Juazeirense não está muito gatinha, não. E ela não está muito gatinha porque você já sabe, obviamente, a Juazeirense é o adversário do nosso Bahia. Então, já está aqui para vocês a tabela dos jogos. A Juazeirense, como nós vimos ali, eles têm que vencer e ganhar o Bahia de goleada. Colo-Colo e Jacobina, né, o jogo que foi cancelado. E claro, para contribuir aqui com a Juazeirense, o Atlético de Alagoinhas, que vai jogar contra o Vitória da Bahia, precisaria perder. Deixa eu voltar a tabela aqui para vocês lembrarem aí. Ó, o Atlético de Alagoinhas precisa perder e a Juazeirense precisa tirar esse saldo de gols aqui negativo. Ou seja, lá o Vitória aplica um 2-0, um 3-0 no Atlético de Alagoinhas, ele fica com 13 pontos, saldo 1. A Juazeirense, por exemplo, teria que dar pelo menos uns 4-0 no Bahia para poder se classificar. Matematicamente, né, eles têm chances, mas na prática é uma situação razoavelmente difícil. Além disso, aí nós temos Jequié e Jacuipense e o Porto enfrentando a equipe do Barcelona. Para nós que somos torcedores do Bahia, o que é importante? É o jogo do Vitória contra o Atlético e, claro, o jogo do Bahia contra a equipe da Juazeirense. Por que esses dois jogos são importantes? Eles são importantes porque
Se o Bahia perder aqui, eventualmente ele pode cair para a 4ª colocação. E ele caindo para a 4ª colocação, o Bahia pode de alguma forma enfrentar a equipe do Vitória na próxima fase. E é algo que a gente não quer, né? Nós temos aqui também a Jacuipense enfrentando o Jequié. Se o Vitória perde o jogo dele, que não é uma coisa boa para o Bahia, e o Bahia perde o jogo também, o Vitória acaba, a Jacuipense acaba passando a equipe do Vitória. Ou seja, quais são os resultados que nós queremos? A gente precisa, né, para facilitar a nossa vida, que o Vitória não perca o seu jogo e o Bahia também não perca o jogo dele, beleza? Essa é a situação de momento. Agora a gente pode falar dos dois times, Juazeirense e Bahia. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar da equipe da Juazeirense. Vamos falar da Juazeirense, que é o visitante no jogo de hoje. Nós já mostramos a classificação para vocês. A equipe da Juazeirense, ela precisa, né, para se classificar, ela tem aí uma combinação de resultados para atender. Juazeirense precisa vencer o Bahia bem, né? E aí ainda torcer para resultados adicionais. A gente desce um pouco aqui na tabela, a Juazeirense precisa vencer o Bahia bem, tirar um saldo de gols aqui, e eles precisam torcer para que a equipe do Vitória não perca o seu jogo. Então, o Vitória vencendo o Atlético de Alagoinhas, o jogo que nós já mostramos, e a Juazeirense vencendo o Bahia, é aonde a Juazeirense teria a sua sorte. Para isso, né, a equipe da Juazeirense, ela vem completa, não tem nenhum desfalques, então o time está 100% disponível pelo treinador para jogar essa partida de hoje. Então, o treinador aí não tem nenhum desfalque para a sequência do campeonato. Com isso, qual seria a escalação da equipe da Juazeirense? Essa que está na tela aqui, nós colocamos ela em verde. Então a Juazeirense pode vir com Igor Leonardo, Breno, Romário, o Wesley e Daniel, o Elivelton, o Júnior Santos e o Gutierrez. Lá na frente o Alexandro, Adriel e o Guilherme. Time da Juazeirense sem nenhum desfalques, é esse aí o que pode vir e tentar vencer, e claro, golear o nosso esquadrão. Se eles vão conseguir isso, a gente torce para que não, e a gente tem quase certeza de que eles não vão conseguir. Afinal de contas, eles vão jogar na nossa casa. Mas está aí na tela para vocês, time da Juazeirense, provável escalação do Cancão de Fogo, beleza? Então é isso aí. Se você discorda, vem nos comentários e bota qual é a sua escalação provável para a equipe da Juazeirense. Valeu? Agora nós vamos falar do nosso Bahia. Para a gente falar do nosso esquadrão, né, nós vamos colocar aqui a imagem da primeira grande novidade, né? Primeira novidade pro jogo de hoje é essa aqui, ó. O Bahia vai utilizar essa camisa terra, né? A camisa lançada hoje e já disponível na loja do Esquadrão. Camisa que custa aí R$299, tá? Se você quiser, parcelado em 4 vezes. Aproveitando aqui, já chegando na frente, se você tiver afim de presentear ou fazer um pix para esse nobre youtuber aí pobre, né, que não consegue aí comprar a camisa, nós estamos aceitando, ó, parcerias, entrem em contato. Mas o Bahia vai utilizar essa camisa, eu particularmente gostei, né? Acho que seria interessante utilizar aquele modelo também do Carnaval, mas já que lançou essa aí, é uma camisa muito bonita do Bahia. Quem sabe o Bahia não libera essa camisa para os sócios, né? Mas tá aí. Essa é a grande novidade do nosso esquadrão para o dia de hoje. Desfalques do Bahia. O Bahia estava praticamente sem desfalques, mas nós não vamos ter o Juan Pablo nem o Del, os dois jogadores que jogaram na partida da semana passada contra o Barcelona de Ilhéus. Os dois, mais o nosso goleiro, eles foram convocados para a seleção
Brasileira Sub-17. Então esses aí vão ser os desfalques do nosso tricolor, tá? E aí a gente falando de escalação, o Rogério Ceni vem aí de um empate, um time que jogou na altitude de La Paz e claro, vai jogar na semana que vem em Salvador para tentar garantir aí a vaga à próxima fase da Copa Libertadores. Com isso, né, a gente acredita que o Rogério Ceni aí deve vir com uma equipe mista ou uma equipe reserva, garantindo boa parte dos titulares que jogaram contra a Bolívia fora desse jogo. O que seria isso então? Seria uma escalação parecida com essa daqui, que é a escalação da semana passada contra a equipe do Barcelona. Todos esses jogadores que estão aí, eles não estão machucados, eles estão aptos a jogar. Logo, a gente acredita que há uma possível, né, escalação e bem provável seria essa daqui. Então a gente tem a escalação que seria em princípio a mesma da semana passada. O Denis Júnior, a zaga, o David Duarte e o Cauã Davi nas laterais. O Rezende fazendo a lateral esquerda aqui, então a gente não utilizaria nem o Luciano Juba, nem o Santiago Mingo, e na direita o Santiago Arias. Na meiuca aqui, ó, o Acevedo, o Nestor e o Eric, com o Cauli atuando na função dele de 10, e lá na frente o Thiago e o William José. O grande ponto aí são as substituições, né? A gente não tem o Juan, a gente não vai ter o Del, mas em compensação, quem deve estar nessa lista de hoje vai ser o Kaique. Então o Kaique deverá ter uma oportunidade para atuar aqui, ó, na frente, tá? Então essa é a escalação provável do Bahia. Claro, tem um outro detalhezinho aqui, né? Na semana passada, o Denis Júnior aqui, né? Não o David Duarte, o Denis Júnior, ele atuou porque os dois goleiros do Bahia estavam na Bolívia. Então pode ser que aconteça desse time aqui, a gente não tenha o Denis Júnior e venha a ter o Danilo Fernandes ou o Marcos Felipe. Aparentemente, como no primeiro jogo foi o Marcos Felipe que agarrou, pode ser que o Rogério Ceni não entre com o Denis Júnior, mas sim com o Danilo Fernandes. Particularmente eu prefiro, né? E aí seria bacana poder dar essa oportunidade, já que ele deu uma oportunidade no primeiro jogo, e aí ele viria aqui com o Denis Júnior no gol. Mas se você não concorda com essa escalação, se você pensa diferente, você chega nos comentários aqui e coloca qual a sua escalação, beleza? Bahia, provável escalação definida, e é isso aí. Pra gente finalizar, né, falta a gente definir a arbitragem. A arbitragem é essa aí, ó. Wagner Francisco da Silva Souza, ou Francisco Silva Souza, vai ser auxiliado por Daniela Coutinho Pinto e L. Carlos Francisco. Quarto árbitro é o José Lourenço Assis. Lembrando vocês que no Campeonato Baiano não há VAR, não temos o VAR, então não tem aí o restante da escalação do VAR, beleza? A arbitragem também escalada tá aí na tela para vocês. É isso aí, Bahia enfrenta hoje no dia 22 de fevereiro a equipe da Juazeirense pela rodada de número 9 do Baianão. Bahia busca aí se manter na segunda ou terceira colocação, preferencialmente na segunda, para ter a segunda partida em casa. Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!